E essa disciplina, da maneira que ele está montada até hoje, ela não usa esse papel tão formativo dos alunos. Eu acho que ele não vai trazer uma nova proposta, mas deve se lembrar que ele nunca ensinou essa disciplina. Ele está criando uma proposta, um novo grupo de professores que nunca deram essa disciplina estão sentando para conversar sobre a disciplina deve ser, o que eu acho um pouco tolerável. Eu acho que ele fez um bom trabalho com dados suplementares, ele tem feito, trabalhando nisso. Eu acho que assim, quando você dá a disciplina várias vezes, você tem ideia sobre ela, mas essa disciplina é uma disciplina que eu realmente confesso para o configurador de qual o papel da disciplina de energia, conversão, ainda mais que ela é uma disciplina dos dois meses, não a disciplina total. E se ela é necessária. Ela sai do BCH agora. A ideia é onde eu vi a reforma do BCH. Resumindo, se esses dois meses. Quem pode falar sobre isso? Não sei. Aproveitar que a bola veio para cá. Dois ou três comentários que eu queria fazer que talvez ajudem na discussão. Um é específico sobre essas disciplinas e dois sobre a maneira como nós estamos discutindo o BCH. Deixa eu ir para frente, não está com você Eu vou tentar ser bem rápido para não tirar o foco da apresentação aqui do Daniel. A primeira, na verdade, é uma pergunta para o Daniel sobre a apresentação que eu fiz de base matemática. Quando você estava apresentando, você falou de duas intersecções dela com disciplinas específicas do BCT. Né? E a pergunta que eu iria te fazer é se essa formulação da ementa, se há uma sensibilidade, uma preocupação pela maneira como ela é dada no BCH. Pela seguinte razão, na discussão que nós estamos fazendo no BCH, nós consideramos, como todo mundo sabe, a gente tem um conjunto grande de disciplinas partilhadas com o BCT. Né? E são três grupos de disciplinas. Tem as disciplinas de humanidades, que são dadas no BCT. Nós temos as disciplinas de bases, no caso bases matemáticas, bases computacionais, e nós temos o caso de disciplinas como estrutura da matéria, energia, origens do conhecimento e origens da vida. Então, as disciplinas de bases matemáticas e bases matemáticas e bases computacionais, assim como bases epistemológicas, nós, no princípio, a discussão que nós estávamos fazendo era que são disciplinas importantes e a discussão que nós faremos é de não mexer com isso, ainda que exista um incômodo, vamos dizer assim, com bases computacionais, mas principalmente com bases matemáticas. E o incômodo deriva do fato de que é uma disciplina com altíssimo índice de reprovação, ano após ano e em quase todas as turmas. Ou seja, revela-se aí um problema estrutural. Então nós precisamos saber dos colegas de bases matemáticas como que eles veem esse problema estrutural e como é que a gente pode resolver isso, já que nós estamos discutindo a disciplina. Então, repito, não houve nenhum questionamento no sentido de não, nós não queremos tirar essa disciplina, então não se trata de adicionar, é difícil, vamos tirar. Não, há consenso de que é importante, mas há um incômodo porque ano após ano nós estamos vendo esse problema. Então a discussão que houve lá foi como manter isso, como discutir com os colegas da área, como é que a gente pode enfrentar esse problema das reprovações. Se o problema se mantiver nos próximos 3 anos, aí nós vamos querer discutir de maneira mais estrutural o que fazer com esse tipo de conteúdo, que, repito, consideramos fundamental, mas há algum problema de desencaixe que nós precisamos entender melhor como resolver. Sobre os outros... Eu não falei de bases. Bases matemáticas? Não, eu falei de energia, produção e uso. De tirar. Não, eu estou só aproveitando a palavra e colocando outras coisas para vocês pensarem e considerarem. Sobre energia, origens da vida e estrutura da matéria, nós estamos discutindo o seguinte, nós fizemos várias reuniões, nós ainda não fechamos a proposta, isso vai acontecer no plenário do curso daqui a 2 semanas. Nesse momento, a proposta que está na mesa é o seguinte: com essas 3 disciplinas, a nossa proposta é criar um núcleo do qual os alunos optariam por fazer ao menos 2 delas. Por que isso? Apenas para que os colegas entendam. No nosso entendimento, essas disciplinas elas têm a função de fazer com que um aluno de humanidades, em primeiro lugar, que ele tome contato com a maneira como se constitui o objeto e o método em outra área que não a humanidades. Então, essas disciplinas poderiam ou deveriam cumprir, em primeiro lugar, esse papel. Em segundo lugar, ela tem o papel de ser um espaço, digamos assim, onde o aluno possa, a partir desse contato com outra área, se inspirar em termos epistemológicos e etc., para o enfrentamento de problemas na área de humanidades. Então, quando a gente pergunta, essas disciplinas servem para quê para um aluno de humanidades? A resposta nossa nesse momento é essa. Para que ele tome contato com a diversidade epistemológica, a constituição do objeto do método de outras áreas, e que
que isso me sirva como elemento de inspiração. Porque a rigor, elementos muito específicos dessas disciplinas não são de grande utilidade para os alunos da humanidades. Então, o sentido dessas disciplinas, repetimos, é importante, mas é esse o sentido. Ou seja, não interessa ao aluno de humanidades saber em minúcias elementos de estrutura da matéria. Não interessa para o aluno de humanidades saber em minúcias cálculos de conversão de energia e daí por diante. Então essa é a discussão que a gente queria fazer. Então a ideia é manter esse tipo de interface, porém nós estaremos flexibilizando. Flexibilizando por quê? Porque o número de disciplinas compartilhadas é muito grande. Nós no BCH temos menos disciplinas obrigatórias do que o BCT tem. Então esse número de disciplinas compartilhadas, quando a gente conversa com os colegas de humanidades que dizem nós temos vários conteúdos que nós precisaríamos incluir, etc., é difícil justificar para esses colegas por que manter tantos conteúdos de não humanidades quando a gente tem necessidade de incluir outros conteúdos de humanidades. Então, para não eliminar essa interface, a alternativa que a gente encontrou foi flexibilizar um pouco. Além disso, nós estávamos trabalhando numa linha de diminuir o número de obrigatórias e não de aumentar o número de créditos e o número de disciplinas, justamente para flexibilizar a matriz. Então, nós estamos diminuindo também na de humanidades e, portanto, no nosso entendimento, fazia sentido diminuir também as que não são específicas de humanidades. Então, eu estou fazendo essa observação só para que vocês saibam qual é o tratamento que está sendo dado lá e para deixar também a possibilidade, repito, eu não estou propondo isso, não é proposta do BCH e nem minha pessoalmente, né, que os colegas eventualmente pensem também nesse tipo de alternativa, se acharem que é o caso, de fazerem grupos de disciplinas e alguma flexibilidade entre eles. Estou dizendo isso porque estou vendo que vocês estão discutindo muito o tema de onde tirar crédito e etc. Então, saibam apenas, achei que não era justo a gente estar discutindo esse tipo de alternativa lá e vocês não saberem que, quando for entrar em discussão a proposta do BCT, que a proposta do BCH está propondo mecanismos desse tipo. Então, era só uma informação a respeito dessas disciplinas e aí uma pergunta depois sobre a de base. Posso tirar uma desculpa? Eu vou responder brevemente. Arilson. Nós temos duas disciplinas que tem no nosso eixo de interseção. Aí você já responde primeiro, esqueci de comentar sobre o IPE. Nós temos uma velha discussão, né? A gente já propôs há bastante tempo que fosse uma disciplina específica para unidades. A gente foi pós-vencido, digamos assim, quando colocamos a discussão dos conselhos. Então, apenas por essa razão, nós vamos ter uma discussão de novo. Agora, era um pleito antigo que a gente tivesse uma adaptação dessa disciplina. Daniel, só uma observação, que a gente tem mais 3 eixos para apresentar, a gente tem um deadline até 6 horas. E esse seria, na verdade, a nossa última reunião pública, né? Tipo, para discutir essas coisas. Então, vamos tentar nos organizar de tal forma que a gente consiga que o eixo da humanidade se apresente, que o eixo da informação apresente e que o eixo do processo de transformação apresente. Desculpa, eu tentei ser breve, mas não, o tema tocou. Eu ia só apresentar rapidamente, lembrar boa parte das coisas que eu fiz. Arilson, eu acho que uma mistura de base matemática com pensamento crítico deveria sobreviver no DCH. Mas eu acho que a abordagem deveria ser diferente. Eu acho que nós temos 2 públicos de alunos que são bastante heterogêneos. Tentar ministrar a mesma disciplina para esses 2 públicos, em geral, é pouco eficiente. Ou o que você tem, o que acaba tendo é que você tem no papel 2 emendas iguais, mas na prática 2 emendas diferentes. Que é o que vem acontecendo com o IPE hoje. Eu acho isso, principalmente, eu não sei se isso aplica a todos os eixos, isso aplica ao meu eixo, tá? A matemática. Eu acho que a balançada de cabelo do Luciano disse que também. Mas as 2 vezes que damos o primeiro matéria dizem que tem que dar 2 cursos bem distintos. Agora, eu gostaria que alguma disciplina de matemática. Acho que IPE a gente vai acertar criando uma nova disciplina, com uma cara um pouco mais estatística, menos formal, que vai atender a necessidade de vocês. Temos conversado bastante de economia, que é alguém que tem uma demanda bastante importante de conhecimento estatístico, mas a gente acerta isso, acho que isso é um caminho. Eu acho que nós também deveríamos ir por esse caminho. Nós deveríamos pensar em... Eu defendi isso quando o BCH começou a ser discutido lá atrás, que deveria ter disciplina de matemática, deveria ter disciplinas do BCT, mas elas deveriam estar com um olhar diferente. O Luciano falou de estrutura da matéria. Para o BCH, deveria ter um olhar histórico, mais do que um olhar técnico. E é difícil você fazer isso se você não tiver as pessoas certas para ministrar, para elaborar emenda e tudo mais. A gente conversa depois sobre isso. E essa é a minha opinião, não é a opinião do grupo, porque eu não discuto de IPE, é a opinião do grupo. De base matemática, a gente nunca teve essa discussão
com um grupo para saber de verdade, mas eu acho que essa é também a opinião do grupo. Eu só falar, aqui, a última, rapidinho. Só para consertar aqui o que eu estava começando a falar com o Luciano. Na última reunião que eu vim, do Guia Interesse, eu percebi que aquela disciplina de energia, origem, conversão, apesar de ter, obviamente, a sua importância, como tudo tem, ela ficou deslocada do hoje. É um conteúdo importante e tal, mas que eu não vejo o menor problema de ser optativo ou completar o conteúdo. E, com o segundo ponto, desse conteúdo matemático, que você, com o seu grupo e com a maioria do pessoal da química, da física, concorda na importância e tudo mais, eu vim com essa ideia, eu até comentei com o pessoal, de se converter esses 2 créditos da energia para a matemática, por exemplo. Desde que se faça um trabalho, por exemplo, de geometria analítica no primeiro quadrimestre, focado para trazer os alunos para essa linguagem. Eu não vejo o menor problema. É uma proposta, já que não se pode alterar no volume total de créditos, transformar esses 2 créditos de origem obrigatórios em 2 de matemática privilegiados e jogar a origem para algo limitado do próprio PCC. Já que o eixo de energia, de transformações de estrutura, não inclui ela na sua lógica. Ela está completamente deslocada para hoje. Eu conversei com o Luciano sobre isso, né? E esses 2 créditos, na verdade, se você olhar para uma coisa que a gente fez foi tentar olhar recomendações, tá, que os cursos fazem para disciplina. Isso é muito falho, porque muitos cursos nem colocam recomendações que eles acreditam ser necessário. Mas é meio claro que algumas disciplinas não são importantes por uma formação pós-BCIT, e mesmo dentro do BCIT, eu ouço dos alunos uma crítica que ela fica meio fragmentada, ou que ela não vá onde precisa ir, ou ela não trata do assunto. 2 créditos, os 2 créditos tem esse problema. Ela não vai e nem fica, né? Ela sempre não chega ao problema de verdade, porque você não tem tempo para isso, e nem deixa de deixar o problema. Eu gostaria desses 2 créditos, tá? Mas voltando e terminando, porque tem outras pessoas para falar, IEDO, deixa eu só fazer minha última colocação. Eu tenho culpa, Wesley. Mas eu tinha uma proposta. Como é? Não apresentei não. É uma proposta que veio, a gente tem que pensar sobre ela. Só isso. Deixa eu só terminar, veja. O negócio é o seguinte, o negócio não é aumentar crédito, a gente dá mais chance ao aluno. Existe estatística de que, quanto mais tempo, óbvio, não estou dizendo que o aluno só aprende com atenção de aula, mas quanto mais você acompanha o aluno, maior a probabilidade de sucesso dele. Tem uma experiência da UFBA que é muito parecida com a nossa. Eles pegaram o curso de cálculo 1 de 6 créditos, reduziram para 4 créditos. E eles têm as estatísticas de aprovação antes e depois da mudança. Antes, a estatística de reprovação de cálculo 1 era normal de um curso de 6 créditos. 60 para 37. Oi? A queda foi de 63 para 63. Era até um pouco mais, 63% de aprovação. Caiu para 37%. Então, a gente vai levar tudo isso em consideração. Pensa com carinho só nisso, mas vamos continuar. Pessoal, vamos ficar com tudo isso, o Wesley vai pensar com carinho e a gente termina a minha parte, tá bom? Pessoal, Mas não só isso. não, você é o treinador, você vai pensar com carinho, só o que eu quero. Pessoal, Deixa eu só terminar aqui. Bom, então eu não quero brigar com você, não. Tá? Eu já achei um pouco cheiroso. Mas eu não estou aqui brigando com ninguém. Vocês também não estão brigando comigo. A gente simplesmente está construindo a universidade. E a universidade é construída dessa forma, de posições diferentes. E a gente ser maduro o suficiente para depois convergir. Mas se a gente chega na conclusão e acha interessante realmente que essa disciplina componha, não de caráter obrigatório, mas de caráter de opção limitada, né, e que ela fique, né, dentro dessa proposta, e a gente é perfeito. Foi a gente que construiu, né, não foi o grupo da matemática, né, foi a universidade inteira que construiu. bom, só posso terminar minha apresentação antes também? Eu não sei, eu estou tentando. Pessoal, IEDO, tá? Rapidinho. IEDO, o que nós fizemos? IEDO, nós chegamos ao quê? Nós chegamos apenas a melhorar a ementa e deixar ela com uma cara mais clara. Tá? Não há mudança de conteúdo, nada. É uma mudança de forma da ementa se tornar mais clara, mas o curso praticamente continua o mesmo, que é o que vem sendo executado, que é o que é possível de ser executado. Faltam coisas aqui para engenharia de novo. Tá?
A parte final de EDO tem uma série de tópicos que são usualmente tratados, nesse curso que não são tratados aqui, sérios. Tá? O aluno do BCT não tem nada de sério, não tem nada de transformado para resolver EDO. Tá? É o que é possível de ser feito. Feita essa observação, IPE, tá? IPE, eu pensei que fosse ser o pega para capar, porque IPE tomou 5 reuniões da CG e umas 5 reuniões do CONFEP sendo discutida. Nós chegamos num consenso em 5 minutos. Tá? Então, todo mundo gosta dessa emenda. Tá? Ela tem uma variante para 3 créditos, uma variante para 4 créditos. A variante 4 créditos dá para trabalhar um pouco mais algumas coisas que são importantes para os experimentalistas. Tá? Intervalo de confiança, teste de hipóteses. Sem esse crédito, isso não é possível ser feito. Só um comentário dessa emenda, você não se adequa à necessidade do BCH, mas a gente vai ter uma emenda mais focada no BCH de uma maneira diferente. Tá? Eu tenho uma pergunta rápida sobre o IPE que para mim nunca fez sentido. No BCH, IPE acho que é no segundo ou no primeiro quadrimestre e aqui é no quinto. Não, IPE é uma disciplina que ela precisa de FUV. Então, ela pode ser a partir do segundo, quando for melhor. Ela acaba ficando muito tarde para poder fazer, porque IEDO e FPV tem uma dimensão de relacionar com outras disciplinas que puxa ela para baixo para ser pré-requisito de outras, para ser recomendação de outras. Tá? IPE poderia ser dado no terceiro quadrimestre, tranquilo, depois de FUV. Não, é só porque normalmente o que a parte de estatística de IPE, eu não sei se acontece isso nos laboratórios de química, mas nos laboratórios de FEMEG, os professores, todos os laboratórios de física, os professores têm que passar o conteúdo de estatística, né? Que teoricamente aconteceria como você propôs agora, de falar que precisa de FUV, né? Então se algum aluno pegasse IPE no terceiro quadrimestre, ele não, esse conteúdo que fica dentro das aulas de física já estaria dentro do IPE. porque fenômeno mecânico. Todos os cursos da parte experimental, a gente usa essa parte, essa base estatística, que acaba sendo ensinada no próprio lado. Então, tem uma questão que algumas técnicas de estatística são típicos de física. Tá? Em particular, a mais importante para eles é a propagação de erro, que não é ensinado em estatística. Tá? Então, essa é uma coisa extremamente importante. Eles ensinam métodos, padrão, análise de dados, mas eles fazem bem pouco disso e vão mais para a propagação de erro, que talvez seja o método mais importante de falar. Nós não faríamos isso nessa disciplina também. Então, a intenção é bem pouca. Tá? Nós faríamos um pouco mais, que seria mais importante para o pessoal da biologia, a parte final aqui, né? A parte de intervalo de confiança, teste de hipótese, no trabalho, e até imunidades também. Não tanto para outra. Tá? Dito isso, duas coisinhas breves para me terminar bem rápido. Primeira, eu vi o formulário, eu fiquei com uma dúvida, porque nós fazemos o nosso planejamento não aula a aula. Nós gostamos de fazer planejamento semana a semana. Eu acho isso muito mais natural. Como que eu faço para lidar? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. É natural para a gente fazer planejamento semana a semana? Tá? Porque o conteúdo, às vezes, não cabe certinho nessa aula, é melhor você deixar assim. A gente pode fazer isso no documento oficial? No documento oficial. Dá para você coloco semana 1, semana 2 e faço isso. Está ótimo. Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta, na verdade. Mas como está em aula, a gente fez em aula. Essa é uma pergunta boba, né? Por isso mesmo não polêmica. A segunda questão é sobre avaliação. Tá? O que a gente coloca? Eu não gosto. A questão da regulamentação, da regulação que vai fazer, colocar. Ele vai colocar esse tipo de coisa, algo geral, genérico. Depois, cada grupo de professor que coloca. Nós estamos tentando fazer um esforço de unificação, tá? Indo na linha de vocês, eu acho que a gente aprendeu algumas coisas. A gente está tentando usar o TDIA um pouco mais, que está rodando agora pela primeira vez um curso usando TDIA, FUV, tá? Pequena escala, depois vou dar em grande escala no próximo trimestre. Está aberto, se você quiser eu te adiciono. Está aberto, se você quiser procurar. Está aberto, você pode olhar lá. Tá? Ele está dando FUV. E as nossas unificações acontecem, nós não impomos, nós convidamos. Acho que quanto mais coisas você tem, mais unificado a gente consegue fazer os cursos dialogar. Tá? Eu não vou apresentar semana a semana, eu acho que isso está bem, está feito, isso foi muito discutido, os professores que deram as matérias sabem o que é possível e que não é possível fazer semana a semana, está com vocês, está no site também. Então olhem lá, qualquer dúvida, qualquer sugestão, aí a gente discute mais pontualmente se alguém tiver alguma dúvida.
Desculpa. Obrigado. Muito obrigado, Daniel. Dando continuidade, vamos convidar agora a professora Luciana, do aspecto da filosofia. Ela liderou aí os trabalhos do eixo da humanidades. Ela vai apresentar aí os planos de ensino de base epistemológica, CTS e EDS. Como vocês já sabem, o eixo de humanidades ele é composto por CTS, EDS e bases epistemológicas da ciência moderna. E, grosso modo, quer dizer, essas três disciplinas, se eu tivesse que falar muito de maneira geral, quer dizer, elas vão tentar fornecer ao estudante do BCIT uma rede conceitual suficientemente ampla do âmbito político, do âmbito sociológico, do âmbito filosófico, sobre aspectos ligados ao conhecimento, à ciência e à sociedade de maneira mais ampla possível. Bom, eu falei para vocês na primeira reunião que eu estava com uma certa dificuldade, e na época não foi mentira, de conseguir uma interlocução com os dois coordenadores das outras disciplinas. E aí, por questões mesmo que estavam fora do país, questões de trabalho, eu pedi ajuda e auxílio ao coordenador do BCH, que aliás eu estou muito contente que esteja aqui hoje, e o Arilson me deu uma mão, me colocou em contato com outros docentes da área, e aí sim a gente pôde finalmente efetivar e ter uma interlocução. De qualquer maneira, das três disciplinas, a que houve mesmo uma reformulação de ementa, de bibliografia, que houve um engajamento dos professores, foi bases epistemológicas da ciência moderna. Diria até que um certo engajamento bastante exaustivo, assim. Foi uma conversa fácil, mas depois, no final das contas, na plenária final, a gente teve, acho que tinham 14 ou 15 docentes, um se absteve, um foi contra e os outros 13 foram a favor do que está aqui. Então, no final, foi a grande maioria mesmo. Bom, qual foi a grande mudança, digamos assim, em bases epistemológicas? Você tinha, basicamente, na ementa e principalmente na bibliografia, uma disciplina que ela estava voltada, ipsis literis, para a filosofia contemporânea. Então, métodos, concepção de verdade atual, questões que permeavam a filosofia da ciência contemporânea. Isso significa que professores muito específicos poderiam dar essa disciplina. E hoje se sabe que 100% dessa disciplina é ministrada pelos filósofos. E são muitas turmas. Isso de um lado. De outro lado, percebeu-se, com o auxílio aqui da coordenação do PCT, que a ementa não estava sendo dada como ela estava no papel, que acho que o Daniel colocou um pouco, o Luciano, enfim, a gente queria de fato juntar a teoria à prática. Se reuniram, fizemos um grupo de 9 docentes, desses 9, 1 ou 2 não pôde participar, e efetivamente tivemos sim uma discussão entre 7 filósofos, tivemos por e-mail depois 2 reuniões, e aí nós chegamos à conclusão que o que estava sendo dado e que o estudante também necessitava era não só a filosofia da ciência contemporânea, mas a gênese histórica conceitual desses problemas. Então, nesse sentido, por exemplo, a bibliografia não tinha Platão, a bibliografia não tinha Aristóteles, a bibliografia não tinha Francis Bacon ou Descartes. Ela tinha quem? Ela tinha Popper, ela tinha Kuhn, ela tinha Feuerbach, e nós resolvemos, então, unir o útil ao agradável no seguinte sentido. Esses professores, eles acreditam que essa é a ementa adequada para você construir, digamos assim, um aluno de fato reflexivo, que consiga não só questionar e refletir sobre questões da atualidade, mas consiga percorrer de maneira conceitual o histórico dessa problemática. E por outro, a gente consegue ampliar o número de docentes que podem dar essa disciplina. Quer dizer, se eu tenho um professor que trabalha a teoria do conhecimento em Kant, ou trabalha questões ligadas à modernidade, ele vai poder dar essa disciplina. Então, basicamente, a ementa e a bibliografia, ela se alterou com base nisso. Tá, então, os objetivos gerais ficam muito parecido com o que já estava. Tá? Ao final da disciplina, então, o aluno deverá conhecer diferentes linhas do pensamento acerca do conhecimento científico, reconhecer a metodologia científica a partir de conceitos gerais, como, por exemplo, indução e dedução, ser capaz de levantar questões sobre diferentes pensadores, tirando o Popper, tirando o Kuhn. O professor ele tem uma certa flexibilidade
e aqui, se vocês me permitem, eu faço um pequeno parênteses. Diferentemente do que o Daniel colocou, com todo respeito, Daniel, gosto muito do teu jeito e admiro muito as suas colocações, mas eu acho que os nossos eixos, talvez, nesse sentido, eles têm uma diferença que eu considero bastante importante. Eu fico contente, e eu falo isso porque eu já lecionei, não dezenas, porque eu sou nova na casa, mas eu já lecionei muito bases epistemológicas. Eu fico feliz quando numa mesma sala eu tenho alunos do BCT e do BCH. Acho que esse é o projeto pedagógico dessa universidade. Quando os 9 docentes se reuniram para pensar a ementa de bases epistemológicas, eles se reuniram, como é uma disciplina de BI, eles se reuniram pensando no aluno do BCH e no aluno do BCT. Eu não posso achar que em São Bernardo eu só vou ter BCH e que em Santo André eu só vou ter BCT. Isso não faz sentido. Então a ementa foi pensada, isso inclusive quando os colegas levarem a plenária do BCH, já é a ementa alterada, nesse sentido mais amplo, para que você possa ter cada vez mais alunos do BCH e do BCT juntos. Então, nisso eu acho que é um pouco diferente do que o Daniel tinha colocado. E ser capaz, claro, de questionar o mito da neutralidade científica. Com relação aos objetivos específicos, a gente gostaria que, ao término da disciplina, o aluno deverá ser capaz de definir e diferenciar a ciência de senso comum, descrever as principais diferenças entre o conhecimento antigo e o moderno, caracterizar diferentes concepções de verdade, definir o método experimental e suas origens históricas e epistêmicas, descrever os tipos de pensamentos relacionados ao método científico e, finalmente, a gente gostaria de dar, digamos assim, um appetizer para a ciência, tecnologia e sociedade, que é relacionar ciência e valores. Nesse sentido, eu conversei com alguns docentes, na verdade foram 3 ou 4 docentes, que dão bases epistemológicas da ciência moderna e dão CTS. E eles disseram que como a grade está sugerida no BCT, está muito bom, porque o aluno começa com bases, ele vai para a EDS, onde ele tem uma instrumentalização mais, digamos, sociológica, e aí finalmente ele vai para a CTS. Desse ponto de vista, os professores que dão ambas as disciplinas disseram que da maneira que está bastante razoável. E a ementa, gente, que eu disse que foi um pouco alterada, ela está aqui mais ou menos em tópicos. O primeiro grande tópico é epistemologia e ciência, onde então a gente está propondo doxa e episteme, senso comum, digamos assim, conhecimento, opinião e conhecimento, senso comum e justificação da crença, os fundamentos do conhecimento objetivo e o problema do ceticismo, que não era tocado e a gente considera bastante importante. Mantivemos, é claro, um dos fios condutores do curso, que é dedução e indução, o que é um argumento e como funciona, a validade e verdade, a importância da lógica no pensamento científico e o problema da indução. Razão e experiência, eu estou pensando aí no grande racionalismo clássico, racionalismo versus empirismo, modelos e realidade, a importância da observação e do experimento, a distinção entre o que é ciência e não é ciência. E, finalmente, o último grande tópico do curso, ciência, história e valores, a ciência e o mundo da vida, ciência e técnica e os limites do progresso científico. Essa nova ementa, ou essa ementa, digamos, alterada, ela está refletida na nossa bibliografia. Eu não trouxe para vocês porque eu achei que não era o caso, mas ela está documentada e qualquer pessoa que queira ter acesso, em 5 minutos eu envio para o e-mail pessoal de vocês. Achei que não era o caso, tá? Mas enfim, é como eu disse para vocês, agora a gente tem uma bibliografia primária, Aristóteles, Platão, Descartes, Bacon, e uma bibliografia secundária, Chalmers, para quem quiser, e alguns outros livros aí didáticos, digamos assim. Gabriel. Não vai se trabalhar essa disciplina, esses pensadores mais modernos da método científico? Eles estão na bibliografia, eles não foram tirados. O que a gente quis é que, por exemplo, se eu tenho um professor de filosofia medieval e que queira trabalhar ciência e senso comum, que queira trabalhar a ementa, pode fugir da ementa, mas que o professor tenha uma certa flexibilidade para abordar os temas com os autores que ele quer. É claro que você vai chegar no século XX, no século XXI. É impossível você fechar um curso de bases epistemológicas sem questionar, sem dar um Popper, sem dar um Kuhn. Mas ele não é obrigado, ipsis literis, a só fazer isso. Você lembra do meu curso? Quer dizer, para ele chegar nisso, você tem todo um percurso
histórico conceitual. E é isso que a gente quer dar para esse aluno. Mas esses caras não vão ser tirados. Não, eles não vão ser tirados. Se você olhar a bibliografia, você tem Popper lá, você tem Kuhn lá, você tem Lakatos lá. Mas entrou esses outros que vão, eu espero, fornecer a rede conceitual para você chegar na filosofia da ciência do século XX. Tá? Bom, CTS então, eu não sei, Sarilson, se você gostaria de colocar alguma coisa, mas enfim, os docentes disseram que a ementa está boa, eles se reuniram, eles disseram que o PCT funciona e, portanto, eles mantiveram como ela estava. EDS, houve uma pequena alteração na bibliografia do curso, 1 ou 2 livros, que parece que foi checado com a bibliotecária, que estava tudo em ordem, mas a ementa eles também mantiveram a mesma, que é basicamente estrutura social e relações sociais, dinâmica cultural, diversidade e religião, Estado, democracia e cidadania, dimensão econômica da sociedade, desigualdade e realidade social brasileira. Gente, com relação à CTS, se vocês me permitem, só para vocês terem uma noção das 3 disciplinas que fazem os polos da humanidade. Você teria em CTS como ementa a evolução biocultural do ser humano, técnicas e tecnologias como dimensões da humanidade, metodologia, racionalidade e relativismo, ciência, tecnologia e inovação como fato social, indivíduo, Estado e sociedade, política científica e tecnológica, valores e ética na prática científica, controvérsias científicas. Tá? Isso como que... É legal, vocês ganham mais, mas eu sou suspeita, né? Os alunos normalmente gostam. Como eu disse para vocês, a convite que eu vai ser um prazer, tá? Bom, quando nós fomos procurados pela coordenação do PCT, já sabendo que não podia reduzir, nem somar crédito e tal, mas a gente também soube que a gente poderia, nesse momento, sugerir algumas optativas, de opção limitada, aquela coisa toda. Eu levei isso para a plenária e teve alguns professores, Wesley, que querem sim oferecer. Então, só para aqui o grupo ter ciência de quais disciplinas seriam essas, e eu já falo porque eu coloquei essas duas em interrogação. A professora Anastasia, por exemplo, que tem uma relação bastante próxima com o BCT, ela gostaria muito de ofertar a história da astronomia. No momento, é uma disciplina do BCH, que está com mais de 50 alunos. Os alunos do BCT querem essa disciplina. A Anastasia é uma especialista, ela quer ofertar essa disciplina em Santo André, então a gente gostaria, no momento adequado, de poder passar essa... Desculpa, só comentando, a gente tem outra vertente. A física tem uma disciplina que também... A astronomia é um negócio que nós adoramos, chama noções de astronomia e cosmologia, que é do bacharelado em física, mas também tem o mesmo efeito. Não, mas é que o vídeo é. Porque eu acho que. A biologia, psicologia e hermética, é uma disciplina que eu quero propor. Eu vou assistir. Mas. Quem? Eu. Sabe? Eu assisto. Mas eu queria dizer assim, primeiro eu acho que eu fiquei um pouco curioso assim, por que você não pode oferecer aqui uma limitação? Não. Uma disciplina dessa não é uma disciplina de opção limitada, por exemplo. Aqui não foi criada. Não foi criada, existe o PCH. O que a gente, agora a gente quer criar para o PCT. Quando é o que falaram que precisa. Só formalizar. Hoje é livre. Mas não, a gente quer transformar ela em Opção limitada. Hoje é livre, você pode fazer e isso, é livre. Mas ela seria a opção limitada do BCT. É isso que a Caetano e o Wesley nos propõem. É isso que eu fico um pouco. Aí eu vou uma discussão mais geral. Eu acho que criar opções limitadas do BCT, do próprio BCT, eu não sei se seria a melhor saída aqui. Porque, qual é a posição? Eu acho que todos. Não, atualmente o BCT tem disciplinas de opção limitada. Não, nós temos algumas, a gente A quer disciplina de mudar. opção limitada das engenharias, todas as disciplinas obrigatórias dos cursos de ciência são de opção limitada Esse do ponto ponto de de vista vista. é o ponto de vista que eu tenho. Qualquer outra disciplina que não seja obrigatória do BCT, ela pode ser encarada como qualquer opção limitada, qualquer curso, é uma disciplina opção limitada do BCT. Obrigatória do curso é limitada do BCT, limitada do curso é livre. É livre, exatamente, é diferente, o Daniel colocou. O que eu fico receoso de começar a criar um monte de disciplinas. A gente teve esse problema, né? A gente teve esse problema, tipo, umas 50, porque elas ficam perdidas num limbo. Exato. Ninguém sabe quem oferta, quem cuida
oferta, ele já faz disciplinas atuais. Isso é uma outra questão de gestão das disciplinas. Eu acho que isso é uma gestão da disciplina. Então, eu fiz a lição de continuar, casa no Luciano. seguinte sentido. Eu levei para a plenária da filosofia e eu tenho professores com CFRG que gostariam de ministrar essas disciplinas. Se é possível ou não, se é bem visto pela gente. Isso é. Eu acho que disciplina fantástica. Eu já fiz isso para a PCT. Vai ter 200 inscritos na primeira. Então, a única coisa que eu tenho um pouco de receio é o que eu disse. É que eu acho que uma coisa que eu tenho que tomar aqui, toda disciplina tem que ter pai e mãe. Sim, não, a gente tem consciência disso. A gente tem consciência disso, que a gente atualmente tem a gestão de 26 disciplinas obrigatórias. E o que a gente pontuou para a Luciana é que essa coordenação, que se finaliza no próximo ano, em julho, tem a intenção de recuperar a definição de disciplina de opção limitada do BCT. Se a universidade ou as resoluções dizem outra coisa, tá. Mas a gente acha que a gente é um curso e a gente precisa ter disciplina de opção limitada. A questão da gestão dessas disciplinas e como elas, né, vão ser cuidadas e administradas, isso aí é outra história. Mas o que a gente passou para ela é que sim, se ela quiser propor disciplina de opção limitada do BI, perfeito. Não, eu acho que só a minha preocupação é assim, sempre essa questão. Quem é o responsável por? Tem que ter um responsável. Eu acho que, por exemplo, se um grupo específico de nosso, que faz a disciplina, eu acho ótimo, eu acho que essa disciplina, por exemplo, ela pode ter um crescimento anual. Agora, senhor, já vou te avisar. Tem mais, tá? Tem outros, mas aí, então, eu vou só apresentar e depois a gente... Não, porque como pediram... Tá? Mas, enfim. Bom, essa disciplina é uma disciplina, digamos assim, guarda-chuva. Em que sentido? Eu falei isso aqui na última reunião, desculpa se eu estiver sendo repetitiva. Eu terminei a última base epistemológica da ciência moderna e, por acaso, fui trabalhar a concepção de verdade, perspectivismo e pragmatismo em Nietzsche. De uma turma de 86, 87 alunos, 12 dessa turma fizeram um curso sobre teoria do conhecimento em Nietzsche em Santo André. Se eu tenho uma disciplina guarda-chuva, que eu posso tratar um tema e um problema de filosofia, se alguém quiser um dia, né, a Kília, por exemplo, que é a nossa especialista em antiga, falou, Luciana, eu tenho certeza que eu teria, acho que 20 ou 30 alunos, é necessário para abrir uma turma, trabalhar a questão do conhecimento em Aristóteles, ou conhecimento em Platão, ou eu tenho uma disciplina guarda-chuva que vários de nós teríamos interesse em lecionar aqui em Santo André para o BCIT. Então é nesse sentido estrito que a gente também estaria propondo essa disciplina. A bibliografia básica por isso. Como? A bibliografia básica, né? Não, depois a gente discute essas questões mais legais, Luciano. Não tem problema. Bom, depois a gente discute isso daí. No campus de São Bernardo a gente tem todo esse material. Quem perguntou? Se tem um número exato aqui em Santo André, daí você tem razão. Eu precisaria checar. Na Biblioteca de São Bernardo a gente tem, porque é uma disciplina, inclusive, que é ofertada com muita frequência, com turmas muito grandes em São Bernardo. Tá? Então, quanto a isso... Bom, o professor Daniel Cansarelli, não sei se aqui vocês conhecem, ele trabalha bastante com questões ligadas à licenciatura, e ele, na nossa última plenária, me disse o seguinte: Luciana, eu gostaria que você levasse filosofia da educação, porque a química, a biologia, tem licenciatura, e nós somos os únicos cursos que temos esse curso para formar os licenciados. É impensável que o BCIT não tenha filosofia da educação para os cursos de licenciatura aqui em Santo André. Quer dizer, então fica aí uma sugestão do professor Cansarelli, por isso que eu trouxe. E por fim, Luciano, eu juro, tem duas éticas, a ética e a ética contemporânea, porque foi conversado que para o aluno de BCIT, se ele tiver optativas em ética, seja no sentido histórico, seja no sentido para problematizar a contemporaneidade, é um instrumento riquíssimo conceitual para esse estudante. Mas é impensável que o aluno de ciência e tecnologia não possa ter uma optativa em ética, e a gente tem docentes para poder fornecer essa rede conceitual. Bom, por fim, eu coloquei isso aqui, aí o som serve para você dizer, vai me matar. Eu tenho um colega relativamente novo na casa que trabalha com filosofia da biologia. Ele é um expert. E ele virou para mim na plenária da filosofia, o professor Lorenzo, que
me ajudou, inclusive, muito com esse elenco de bases, falou: Luciana, eu gostaria demais de criar uma disciplina de filosofia da biologia, porque eu acho que eu tenho espaço nessa universidade para isso. Eu fui atrás dele porque eu sou química de formação, já falei para vocês, eu tenho um mestrado em orgânica, adoro a interface entre a filosofia e a química, e trouxe a mesma pergunta. Inclusive, Luciana, a estrutura da matéria... Agora eu estou me sentindo mal, porque cadê a filosofia da física? Mas física é só assim. Física, tem muito. Agora eu penso que tem um terceiro livro aí. Filosofia da matemática. Nós temos olha, a gente não 5 matérias. Porque a gente tem conceito da Mas o física. senhor acabou de falar assim: Luciana, eu preciso de um pai e de uma mãe e alguém se responsabilize. Aqui eu tenho Luciana Zateto e Lourenço, certo? Por exemplo, se a gente for criar, como que se cria nesta universidade se tiver uma disciplina, seja para o BCH, seja para o BCIT? Eu acho que essas duas têm que ser criadas dentro dos cursos. Então, tem que ser criada pela pela filosofia, então? Não, eu acho que... Pode ser criado pela biologia? Pode. E mesmo o filósofo propondo ementa? Óbvio, isso foi o que nós fizemos. Eles têm que achar que... Pode ser no BCT também. Pode ser no BCT também. Eu tenho mais problemas com o BCT. O problema de alocar docente depois vira uma... complicado. A gente passou por isso. O problema dessa matéria é que ela fica vazia, quem abre quando você quer, você não sabe... Não, tem mais articulação entre os professores que querem ministrar e... Na verdade, tem que ter uma definição de planejamento. Não, o problema é que você tem que ter a aprovação do centro também, porque... É uma articulação. Porque isso impacta também. Agora, do ponto de vista, quer dizer, então é o curso que cria. O professor propõe e o curso leva para alguma instância, é isso? Essas duas... Então, só rapidinho. Algumas das que você propôs aqui tem donos óbvios para mim, ou codônos, né? Cachorro que tem 2 donos morre de fome, mas aqui tem história da astronomia. Luciano, é uma matéria que pode ficar dentro da física para ser ofertada por docentes da filosofia. Quando você vai ofertar uma matéria dessa, você precisa conversar entre os dois, né? Podemos abrir, o outro lado disso. No planejamento da oferta, aí se discute essas coisas, porque do jeito que está sendo feito atualmente o planejamento, está todo mundo se integrando para fazer planejamento, então fica muito fácil. Nós temos uma procura muito grande, os alunos vinham mandando e-mail, porque a gente vai ter uma ênfase em astronomia. Na verdade, os alunos queriam que tivesse um curso de astronomia aqui na UBC. Ela me falou que e eu vivo mandando eles dizendo: olha, gente, não é, se você for formado em física, você faz astronomia na pós, tal, e tem que rolar no pessoal. Mas a demanda é real. Eles querem realmente ter um curso de astronomia. E filosofia da aplicação deveria ser opção limitada da ciência pura. Tem que começar a ciência pura. Mas tem, isso só tem. Agora vai ter, então, terminando a reforma do BCT, querendo ou não, nós vamos ter que olhar para isso e fazer uma reforma pós-BCT. Né? Algumas dessas matérias, algumas eu não sei onde encaixar. Ética, por exemplo, é uma matéria mais solta, que é realmente filosofia, talvez tenha que ser criada dentro do BCT, mas as outras, filosofia da educação, tem que ser criada dentro do grupo comum das licenciaturas, construção limitada. Pelo menos para mim é muito mais natural que fique lá. Que você oferta ela como opção limitada, serve para os cursos que vão ter maior demanda e serve como opção limitada para o BCT. É só a minha opinião. Não, legal, acho que eu vou levar isso. No dia a dia, até falando trabalho, nós, por exemplo, da física, temos certas disciplinas que os físicos, ou pelo menos o pessoal do centro, não tem ninguém, por exemplo, do CNH, ou dos físicos também que deu. A gente chega lá e pede para o pessoal, por exemplo, eu tenho disciplinas divididas o pessoal da biomédica, o pessoal da matemática, o pessoal de algumas engenharias de comunicação, e aí a gente decide, conversa, e quem vai ser o professor que vai dar naquele momento, então é compartilhar. Então, as disciplinas realmente não vai ter, porque assim, na hora que você abrir a disciplina, os alunos de qualquer curso vão se inscrever. Tanto que, por exemplo, nós na física, 70% dos alunos que a gente atende não são de bacharel de física, são alunos de todos os cursos. E essas disciplinas eu acho que elas têm esse tipo de caráter, que ela vai receber uma grande quantidade de alunos de todos os áreas. A única preocupação que eu tenho é essa questão mais técnica, de quem chama. Não, eu entendi essa coisa mais. Mas eu acho que não é contra. Eu acho que essas propostas e outras são mais devidas. Eu, pessoalmente, alguns desses cursos eu assisti aqui no vídeo com o novo. Você gostaria de colocar
alguma coisa com relação ao eixo de humanidades no BCIT, de maneira geral? Porque, pelo que a gente conversou, muitos dos professores acreditam que está funcionando bem. Não, em 10 segundos, eu participei da formatação anterior dessas disciplinas e a fundamentação permanece em pé. Era uma disciplina que desse, digamos assim, a visão das ciências sociais, como elas se constituem. E uma terceira, exatamente a formação entre as ciências sociais e a ciência da tecnologia e a STS. Por essa razão, eu creio que os colegas vão relatar a consideração de divulgar essa medida. Obrigada. Bate-bola rápido. Eu não pude vir na reunião do Eixo das Humanidades, porque eu estava acompanhando a aula no dia. Tá? Eu sinto muita falta, tanto no BCIT, tanto nos BIs quanto nas específicas, de disciplinas específicas de direito. Porque eu tive direito no meu curso técnico. E eu tive direito em todos os outros cursos superiores que eu iniciei e não concluí. Você assistiu a palestra do professor Bevilacqua, a Universidade Sem Espaço Sem Tempo? Não tem como colocar tudo... Não, calma, professor. Eu vou explicar por quê. Nós temos hoje um volume razoável de alunos fazendo estágio. E eles não sabem como é o regime de contratação, não sabem como é a relação deles com o que é direito, o que é obrigatório e o que é necessário. Não estou falando para criar uma disciplina de direito como se fosse alguma coisa do curso de direito, mas que direito é uma parte que vem de dentro das humanidades e que é interessante se discutir, não apenas na ética, como ela já mostrou na disciplina, ainda que ela não esteja focada para o direito. Mas que a noção de direito dentro do que é o BCIT, o BCH ou as matérias específicas é um negócio interessante de se discutir, porque senão a gente, por necessidade, vai continuar formando um conjunto de pessoas que só vai conhecer o seu direito na hora de achar que precisa contratar um advogado. Quer dizer, você está usando o direito aí num sentido mais restrito, quer dizer, você está... normas e leis, é isso? Não, você está usando o direito no sentido amplo? Pincelar noções daquilo que é direito. O pessoal da USP, de filosofia, da FIPELEST como um todo, tem duas disciplinas onde eles tratam o direito e as relações sociais, né, tanto que é o Nadir que cuida dessa disciplina, e tem o pessoal da Faculdade de Direito que traz os alunos da medicina para dar os negócios de direito legal. É mais porque eu sinto falta disso, porque se eu pego, por exemplo, o aluno seja da engenharia, seja da física, seja da química, que ele vai procurar um emprego, ele não sabe especificamente como lidar com as questões daquilo que é direito dele, do ponto de vista humano, do ponto de vista social. Eu não sei se isso cabe, por exemplo, de fazer uma segmento explantativa. Talvez só um minutinho, Fernando. Eu posso dar um palpite? Claro. Eu sou formado em Direito, também em Filosofia, né? Eu sou Filosofia aqui. O curso de Filosofia Política, por exemplo, eu discutiria o direito, eventualmente, de uma perspectiva mais geral. Mas acho que o que você está sugerindo, mesmo os exemplos que você deu, da USP do Direito para a Medicina, por exemplo, seria de fato um curso de introdução ao direito, com noções básicas que permitissem ao aluno, sei lá, navegar com uma mínima facilidade no universo das leis e tal, para ter uma maior consciência do que pode. Você não tem como dar todas as noções. Sim, direito, do ponto de vista informativo, é excessivamente gigantesco. Né? Sem dúvida. Na minha concepção, e baseado no que eu tive em outros lugares, seria o equivalente a receber direito e introdução ao estudo de direito. Você tem desde a cidade antiga até o conceito de direito moderno. O cara tem uma noção de esse tipo de coisa. Introdução ao direito mesmo, né? Um certo caráter mais prático. Eu ministrei no quadrimestre passado uma disciplina chamada Computadores, Ética e Sociedade. Então, eu fiz uma introdução à ética e agora, tendo terminado a disciplina, alguns alunos me perguntaram por que essa disciplina não está no BCIT.
realmente eu acho que não cabe específica para a computação. Mas eu acho que, tendo várias disciplinas que têm a ver com ética, realmente tem várias especialidades, eu acho que poderia ter uma disciplina de ética e de direito pinceladas, porque ética e direito estão relacionadas. A questão de o que é legal e o que é ético. Esses dois conceitos de legalidade e ética que não são iguais, mas às vezes convergem. Então, na verdade, eu acho que uma disciplina que abranja esse conceito de ética e de direito que exista no BCT talvez seja necessário, já que depois tem várias disciplinas que usam a palavra ética, por exemplo, em computação, computadores, ética e sociedade, que eu dou e termino e fazendo uma introdução à ética, mesmo que eu não sou filósofo. Então, acho que não tem uma disciplina no BCH, isso, que é Estado, Direito, Relações de Poder? Estado e Relações de Poder. Ah, tá. Mas de qualquer maneira é mais... acho que não é mais... Só uma pergunta mais básica aqui. Pelo que eu vi da sua aplicação, as 3 obrigatórias do BCT também são obrigatórias do... Felizmente, acho que são. Outra coisa, eu me lembro que discussões até da conversa anterior e tal, tem várias mudanças na maneira como eram oferecidas as disciplinas. Tem até grupos, por exemplo, não oferecem todos os quadrimestres, porque não tem bem uma hora. Eu queria saber, pelo que eu vi, você colocou no terceiro, quarto, quinto. É tal da matriz ideal, né? Então, isso é um pouco a pergunta, porque eu quero saber, já que a gente está discutindo essa questão, acho que esse é um ponto meio relevante de a gente tem que estender um pouco mais, ou mudar a ordem das disciplinas, é um pouco, por exemplo, a gente da física sente esse negócio que a gente tem que ser bem bonitinho, assim, seguindo aquela regra, senão o aluno se perde. Nas 3 disciplinas que vocês têm, eu não tenho entendido melhor, tem essa relação, tem que fazer uma depois da outra, então, o que, assim, onde que ela precisa ficar? O que achou, há um consenso, e aí é um consenso que infelizmente, até a Itana me disse que a gente vai fazer um experimento com bases no primeiro quadrimestre do ano que vem. Eu não vou mais ser coordenadora, mas eu vou cobrar isso dela oferecer à tarde no BCIT 3 horas consecutivas. Aí eu ainda não estou respondendo a tua pergunta, eu estou aproveitando ela para uma questão que para as humanidades toca num ponto importante que eu até tomei a liberdade de perguntar para o professor Bevilacqua na semana retrasada. Você estava? Porque assim, eu não consigo em 50 minutos ensinar o Teteto de Platão. Cara, que eu vou ler, acabou a aula mesmo. É uma questão, né? Então assim,